Para concluirmos agora nesse estudo doutrinário, o capítulo 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item trata da verdadeira pureza e mãos não lavadas. Isso está em Mateus 15, capítulos de 1 a 20. E chegando a Jesus, alguns escribas e fariseus de Jerusalém perguntaram a ele: por que violam teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando comem o pão? E Jesus, na sua simplicidade, na sua absoluta segurança, respondeu-lhes: e vós, também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e aquele que amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, morra de morte. Ora, desejar morte para um judeu à época era uma coisa muito dura. Agora, Jesus continua: vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai e sua mãe, toda a oferta que eu faço a Deus, te aproveitarás a ti também. E ele acha que estará cumprindo a lei, pois é certo que o tal não... E, na verdade, isso não é honrar pai e mãe. Ele oferta para que pai e mãe tirem proveito. Tirar proveito não é agradecer a pai e mãe, não é honrar pai e mãe. Assim, Jesus termina: é assim que tendes feito, vão os mandamentos de Deus pela tradição, pelas vossas tradições vão-se embora. Ora, hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, ou seja, os escribas e fariseus, lhes disse Jesus: ouvi e entendei, não é que o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca é o que faz o imundo o homem. Então, perplexos pela firmeza de Jesus, os discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus, depois que ouviram o que tu disseste, ficaram escandalizados? Mas Jesus, brandamente e firmemente, lhes responde: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Os fariseus eram muito dados a dizer: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eles pregavam aquilo que eles achavam que todo mundo deveria fazer e defendiam aquilo com unhas e dentes, mas não faziam. Então, Jesus termina: deixai-os, pois são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vão cair no barranco. E não podendo, então, resistir a essa profundidade com que o mestre lhe falara, Pedro lhe pede: mestre, explica-nos essa parábola. E assim respondeu Jesus: também vós outros estáis sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança num lugar escuro? Ora, mas as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e estas são as que fazem um homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem um homem imundo. O comer, porém, com as mãos por lavar, não faz o homem imundo. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e havendo Jesus entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado as mãos antes de comer. E Jesus lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpai o que está por fora do corpo, limpam o que está por fora do corpo e sobre o prato. E o prato,
mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Ora, nécios quer dizer, é um adjetivo que caracteriza de quem não possui conhecimento e capacidade e sentido de coerência naquilo que fala. Ora, nécios, quem faz tudo o que está de fora não faz também o que está de dentro? É uma questão de escolha. E como era fácil de observar a prática dos atos exteriores do que se reformar moralmente. É muito mais fácil você falar do outro do que você se procurar, se entender e se reformar, se modificar. Então é mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens se iludiam ao mesmo tempo acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos deles mesmos. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, meus amigos, que acabou por ser deixada em segundo plano e o que faz com que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creem que a salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela prática e o exercício da renovação da moral. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem que não chega a Deus, não chega a Deus se não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. É assim que os acréscimos de Jesus nos colocam. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, tenhamos como exemplo essas palavras de Jesus, como guia essas palavras de Jesus. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Lembremos-nos que não basta conhecer a doutrina espírita, a doutrina católica, a doutrina protestante, qualquer doutrina. É preciso que nos modifiquemos e que sejamos diferentes, que sejamos melhores, que façamos a tão necessária reforma íntima, oportunidade que nos é dada todas as vezes que reencarnamos. Obrigado a todos, temos assim terminado o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite e até breve.